verdadeiro ou falso? Você teria, daí, condições de chegar a um veredito? Vamos conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Durante a maior parte da minha vida profissional, eu trabalhei em instituição financeira. Era muito comum ter que trabalhar com numerário, com dinheiro físico. E justamente por isso, funcionários de instituições financeiras precisam aprender a lidar com papel moeda para saber identificar quando se trata de uma cédula de dinheiro autêntica ou quando ela é falsa. E esse é um grande desafio, porque a indústria de falsificação ela cresce de maneira extraordinária, exponencial. Hoje em dia, muito menos por causa da tecnologia, é bem incomum nós andarmos com dinheiro físico hoje. Mas há pouco tempo atrás era muito mais comum. Então, durante algum tempo eu trabalhei em caixa de banco. E eu precisava, por causa da função, ter que lidar com dinheiro todos os dias. Então, eu tinha que lidar com a dura realidade de ter que, a qualquer momento, me deparar com uma cédula de dinheiro falsa. E esse era um grande desafio. Como identificar, na prática, quando um dinheiro é falso ou verdadeiro? E com a prática, isso foi se tornando cada vez mais fácil, quase que natural, espontâneo, a ponto de quase todos os dias, em todas as semanas, ter no meu caixa apreensões de cédulas falsas. Porque na prática, como é que funciona? Quando uma cédula falsa chega no banco, o banco vai apreender aquela cédula e vai encaminhar para o Banco Central para que esse possa proceder a uma análise conclusiva e dizer se aquela cédula é verdadeira ou é falsa. E é interessante como toda semana isso acontecia, a ponto de, entre os colegas, eu ser conhecido como especialista em dinheiro falso. E no começo, eu gostava daquela situação, porque afinal de contas eu parecia saber muito a respeito daquilo que não era verdadeiro. Até que, na verdade, eu entendi que o segredo não é conhecer todo tipo de falsidade, saber cada um dos processos que levam à produção de um dinheiro falso, mas conhecer de verdade, a fundo, o verdadeiro. E talvez você esteja se perguntando, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu preciso te dizer, muito. Todos os dias nós somos expostos a uma quantidade grande de inverdades, que são mentiras, e nós precisamos aprender a lidar com elas. Quando nós olhamos para a nossa própria vida e o nosso relacionamento com Deus, doutrinas novas são apresentadas travestidas de piedade. E nós ficamos num beco sem saída, aparentemente sem saída. Como saber se aquilo que está sendo dito é verdade ou é mentira? Como saber se aquela doutrina, outra doutrina, é bíblica ou não? Como saber se isso vem de Deus ou se não vem de Deus? Meu Deus, como saber o que é falso e verdadeiro? Talvez esse seja o dilema de muitas pessoas. E sabe, o importante para nós não é sermos peritos em heresia, não é sermos peritos acerca daquilo que está sendo falado sobre Deus. O nosso desafio não é conhecer a fundo o falso, mas conhecer de maneira profunda o verdadeiro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um ensinamento de Jesus que é muito precioso. Jesus falava de verdade. E em João capítulo 8, verso 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falava de si mesmo como sendo um contraponto a toda mentira que produz escravidão. Portanto,
ao conhecermos a verdade, que é o Verbo, o Cristo, a palavra de Deus, nós somos verdadeiramente libertos. Então, nesse emaranhado de informações, doutrinas, pensamentos a respeito do que é falso, nós precisamos nos tornar especialistas em conhecer a verdade, aquilo que é de fato autêntico, aquele que é autêntico, o único que é capaz de produzir verdadeira liberdade. Então, a lição que fica para nós no nosso devocional de hoje é em lidarmos com a quantidade grande de falsidades que nós temos por aí, é nos tornarmos verdadeiros peritos naquilo que é verdadeiro. E só voltando para o meu exemplo, no começo era muito difícil. Eu ficava algum tempo analisando cada cédula de recurso para saber se era verdadeiro ou se era falso. Mas na medida que o tempo passava, eu me tornava mais especialista em identificar a gramatura correta, as expressões de autenticidades corretas, a ponto de se tornar relativamente fácil para mim identificar quando um dinheiro era verdadeiro ou falso, apenas em tocar nele. Que Deus nos ajude a conhecermos verdadeiramente o Senhor por meio de sua palavra, para que, conhecendo a verdade, possamos rejeitar toda a falsidade. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por sua palavra, obrigado por Jesus, que é de fato a verdade que nos liberta de um mundo de mentiras. Peço que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de te conhecer, o desejo de conhecer a fundo o Senhor, para que sejamos de fato, verdadeiramente livres. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um dia abençoado e guardado por sua presença. Dá-nos, ó Deus, um final de semana também abençoado por ti. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Que você tenha hoje, como em todos os dias, um ótimo café com Bíblia. Tchau.